Oi, seja muito bem-vindo à videoaula do nosso porta-copo, nesse lindo formato aqui, ó, de florzinha. Vamos aos materiais que eu vou usar nessa videoaula. Aqui eu tenho sobrinhas de barbante, esse daqui é o fio Charme, e eu vou usar ele em 2 cabos, tá vendo? Você pode também usar ele apenas com um cabo, ou usar um outro fio, né, o barbante 85%, um barroco. Como eu disse, você vai fazer esse porta-copo sempre com sobrinhas para poder ser de mimo para as clientes. Então, aqui eu vou usar com 2 cabos. Vou usar a agulha 3,5, uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeceiro também para os arremates. A gente vai começar essa aula fazendo um anel mágico. Eu faço 2 correntes mais longas aqui dentro desse anel mágico, ó. Uma, 2. Essas minhas 2 correntinhas mais longas equivalem a um ponto alto. Se o seu ponto, ele é mais apertado, você pode fazer com 3 correntinhas. Se não, faz só com 2 mesmo, que dá super certo, tá? Aí, aqui dentro do ponto do anel mágico, a gente vai fazer 19 pontos altos, ó. 1, 2, laça o fio na agulha, insere aqui, ó, dentro do anel mágico e faz o terceiro ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu vou fazer o meu aqui, os meus 19 pontos altos aqui dentro, e junto com essas 2 correntinhas que eu subi, a gente vai ter um total de 20 pontos altos dentro desse anel mágico, tá? 20. Ó, fiz aqui os meus 20 pontos altos. Lembra as 2 correntinhas que eu subi aqui, ó? Subi 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto, então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 pontos altos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar essa correntinha aqui, ó, do anel mágico, pra poder fechar ele. Então, a gente puxa bastante, pra deixar ele bem fechadinho, tá vendo? E aqui nessa segunda correntinha que eu subi, no caso de vocês, se vocês subirem com 3 correntinhas, vocês colocam na terceira. Eu subi com 2. Então, aqui, ó, nessa segunda correntinha que eu subi, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Insere e puxa. Fiz um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, ó, no pezinho desse próximo ponto alto. Talvez vocês tenham dificuldade, né, pra enxergar. Mas aqui, ó, no pezinho desse terceiro ponto alto, ou do segundo ponto alto que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto. E assim, a gente vai ficar com 2 pontos altos, certo? 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, não pulo nenhum ponto de base, venho aqui, ó, nesse próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim eu fico com 2 pontinhos altos, um do ladinho do outro. 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Laço o fio na agulha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio na agulha, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, ó. 2 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, no próximo, 2 pontos altos. Vou fazer mais um pouquinho aqui pra vocês conseguirem ver, ó. 2 correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aí, a gente vai ficar como se fosse um lequezinho, né? Só que os pontos altos é cada um em um. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer em toda a volta, tá?
Fiz aqui a minha volta, eu recomendo vocês a contarem, tá? Os 20 pontos altos que a gente faz aqui embaixo, pra poder a contagem dar certinho. A gente vai ficar com 10 bloquinhos de 2 pontos altos. Aí, eu vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha que eu subi pra fazer um ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu também vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui nesse espacinho de 2 correntinhas, eu também faço um ponto baixíssimo. Se vocês conseguirem ver, a gente caminhou até esse espacinho, tá vendo? Vou subir 2 correntinhas, para equivaler a um ponto alto. Aqui dentro, eu faço mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, 1, 2... E aqui dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Aí, a gente vai ficar com um lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ó. Esse será o nosso leque. Não faço nenhuma correntinha de separação e venho aqui, ó, nesse próximo espacinho e vou fazer de novo o nosso leque, com 2 pontos altos. 2 pontos altos. 2 correntinhas, e de novo, no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Essa será a nossa volta, nossa terceira volta, né? Ó, lequezinho, tá vendo? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Não faço nenhuma correntinha de separação, venho no próximo espacinho e faço de novo o nosso leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente no mesmo espacinho para formar o leque. E essa será a nossa sequência por toda essa volta, tá? Lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pronto, fiz aqui, ó, todos os meus lequezinhos sem nenhuma correntinha, né, de espaço entre eles. E aí, eu vou aqui, ó, na minha segunda correntinha que eu subi, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto e vou fazer outro ponto baixíssimo. A gente vai caminhar até o espacinho do leque, que é esse aqui, ó, e faço outro ponto baixíssimo. Cheguei aqui no espacinho do leque de 2 correntinhas, eu vou subir 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E aqui dentro desse leque, eu vou fazer mais 5 pontos altos, que junto com essas 2 correntinhas que eu fiz, a gente vai ter 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos altos aqui dentro, ó, do espacinho do leque, tá vendo? E aqui, entre um leque e o outro, onde não tem nenhuma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Aqui entre um leque e outro, a gente faz um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, a gente vai de novo dentro desse lequezinho aqui, ó, nas 2 correntinhas, e vamos fazer 6 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a nossa última volta, que é onde vai fazendo o formatinho, né, da florzinha. Ó, aqui entre o espaço entre um leque e outro, a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Venho pro próximo lequezinho aqui, ó, no intervalo entre 2 correntinhas e faço 6 pontos altos. E essa será toda a nossa volta, gente. A gente vai fazer 6 pontos altos entre as 2 correntinhas, né, no meio do leque. E aqui, entre um leque e outro, a gente faz um ponto baixo, aqui, ó. Entre um leque e outro, um ponto baixo. E aqui no meio do leque, a gente faz 6 pontos altos. Chegamos aqui, então, no nosso último bloquinho, a gente já fez aqui, né, os nossos 6 pontos altos. Aí, aqui eu fiz o meu ponto baixo. E aí, eu vou vir aqui, ó, nessas 2 correntinhas que a gente subiu, e vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o nosso fio.
Ó, dou uma puxadinha aqui. E tá pronto o nosso porta-copo. Vou fazer o arremate aqui com vocês agora. Vamos virar o nosso trabalho aqui pra poder arrematar. A gente sempre arremata do lado avesso, né, pra ficar mais fácil e também não ficar mostrando nada. Como eu trabalhei com fio duplo, vai ser ainda mais fácil pra mim, porque daí eu tenho sempre duas pontas pra eu conseguir dar um nozinho. Se você estiver trabalhando com um fio só, aí vocês conseguem abrir o fio no meio, sabe? A gente desfaz assim, ó, e aí abre o fio no meio, e aí a gente consegue ficar com duas pontinhas. Só que o meu, no caso, são dois fios, né? Vou inserir aqui, ó, na minha agulha, e vou passar esse fio no meio desses pontos altos aqui, ó, pra poder ir escondendo. Não puxo tanto pra não deformar, né, a minha peça. Passei ele aqui, ó, e aí eu vou tirar só um da agulha e vou passar aqui, no meiozinho desse daqui, ó. Pra ele sair aqui pertinho de onde tá o outro. Feito isso, eu faço um nozinho, faço um mais folgadinho e mais um assim, mais apertadinho. Se vocês quiserem, tiver medo, né, de desfazer, eu acho que não desfaz, gente, mas se vocês quiserem, dá pra usar uma colinha também, sabe? Pra poder se sentir mais segura, né, pra não desfazer. Só que com esse arremate que eu faço aqui, ele realmente não sai. Aí, esse fiozinho que sobrou, eu volto aqui de novo, ó, só pra não cortar ele na pontinha, volto aqui entre esses fios, entre esses pontos, né? Dou uma puxadinha aqui e corto ele aqui, ó, bem rente ao espacinho e pronto. Agora, vamos pra esse outro arremate. Acho que esse fio que eu deixei aqui foi muito grande, né? Vou cortar ele um pouquinho pra ficar menor. E ele, eu não vou passar os dois todos, não. Vou já fazer o nozinho aqui no começo mesmo pra mostrar pra vocês que dá pra fazer assim também. Ó, coloco aqui entre um ponto alto. Só uma correntinha, ou só um fiozinho, e faço o nozinho de novo. Faço um nozinho mais folgado e o segundo mais apertadinho, certo? E aí, coloco os meus fios aqui pra passar entre os pontos. Coloco ele na agulha e passo ele aqui, ó, só pra esconder essa pontinha pra ela não desfazer, ó. Puxo ela pra cá e pronto. E é isso, amigas, ele ficou assim, ó, perfeito, super econômico de fazer. Lembrando que vocês não precisam fazer ele só pra dar de mimo pras clientes, né? Eu faço aqui no ateliê pra dar de mimo, mas vocês também podem fazer pra vender. Ele é super econômico, super facinho de fazer, rapidinho, assim, você faz que nem percebe. Coloca ele pra fazer como crochê de descanso, sabe? Quando a gente não quer fazer um trabalho, mas quer fazer uma coisinha rápida e fácil. Coloca ele aí pra fazer de crochê de descanso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Se você fizer, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver. Meu Instagram é Aline Crochê. É isso. Beijo. Tchau.